Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com Marissanda Freitas. Ela é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Marissanda, esse trabalho com surdos tem já uma história no Brasil, né? Para além dos 2 casos que você se dedicou. E me lembro do padre Burnier, de Juiz de Fora, né? que é uma pessoa que se destacou muito, né? Ele mesmo, né? Era surdo. Isso. Né? O que você tem para nos contar do padre Burnier e do trabalho dele? O padre Burnier foi o primeiro padre surdo ordenado no Brasil. Ele fundou as pastorais, né, 18 pastorais no Brasil e 3 no exterior. E se destaca aí nos anos 50 para cá, onde inicia esse trabalho com surdos na Igreja Católica. Ele é um grande destaque junto com o padre Eugênio Watts, que também publicou o dicionário em Libras, e também fez um livro que é muito conhecido, que é o Linguagem das Mãos, né? O padre Watts, ele fez uma grande pesquisa no Brasil, porque na época ainda não existia Libras, eram apenas os sinais, as mímicas, né? Então ele fez uma grande pesquisa no país e aí ele foi catalogando os sinais. Então foi uma grande contribuição também que o padre Watts deu para esse avanço. Hoje nós já temos a Libras, né, os sinais, e também já ela é reconhecida como uma língua. Então, essa atuação religiosa, ela é muito relevante, né? As próprias igrejas vêm oferecendo cursos de Libras antes mesmo da Libras ser reconhecida como língua. E muitas vezes elas eram canais exclusivos de formação de intérpretes, porque ainda não existia essa obrigatoriedade nas universidades, né, de oferecer o curso de Libras. Como acontece hoje. Né? A própria formação do tradutor muitas vezes era feita nas igrejas, onde que eram oferecidos os cursos e as capacitações também que eles têm e são bem organizadas, bem produtivas. Sim. Você diria, então, que as igrejas elas foram precursoras nesse trabalho de inclusão dos surdos? Com certeza. No segmento batista, né, que também foi pesquisado, foi nos anos 70, com a vinda de missionários americanos para o Brasil, principalmente na região de São Paulo, na região de Campinas, né? Pode-se destacar o casal Decker, Peterson e Caroline Decker, que vieram nos anos 70, e dentre outros missionários americanos que trouxeram essa visão de trabalhar com surdos nas igrejas, de difundir a Libras. Na época ainda não era Libras, né? Eram sinais, então, língua de sinais. Então, eles foram, isso foi se propagando entre as igrejas batistas, até que chegou aqui em Belo Horizonte nos anos 90, a Igreja Batista começou o trabalho também com surdos. A da Lagoinha foi pioneira aqui em Belo Horizonte, no campo das igrejas batistas? Existiam ministérios com surdos, mas ela foi com certeza uma das primeiras e tem, né, hoje um trabalho amplo aqui na capital de destaque em relação aos surdos. Do tempo do padre Burnier, do tempo dos missionários norte-americanos para hoje, não é? Como é que você avalia esse avanço, né? E o que avançou? Né? Parece que Libras, né, a constituição da Libras como língua parece ser um grande avanço, mas outros avanços que você identifica? O reconhecimento da profissão de tradutor e intérprete de Libras, né? E hoje em dia várias pesquisas que na época, né, eles pesquisavam por conta própria, e hoje a própria universidade tem sido feitas várias pesquisas que com certeza têm dado suporte para a comunidade surda. Mas com certeza os religiosos, as igrejas, elas fizeram parte desse movimento, né? Se hoje existem essas leis, a Libras foi reconhecida, e existe o reconhecimento da profissão do tradutor, tudo isso foi por causa dos movimentos sociais em prol dos surdos, no qual os religiosos também têm bastante responsabilidade nisso também, nessas contribuições. Nós falamos no primeiro bloco sobre como é que a Pastoral do Surdo, o Ministério EFATÁ, como que eles trabalham, como que eles ajudam as pessoas, né? Não só no aspecto religioso, mas em todos os campos da vida. Qual que é o perfil do usuário, né? Qual que é a fotografia, né, do surdo que acessa esses serviços? Temos assim, homens, mulheres, jovens, velhos, classe social. São pessoas homens, mulheres, pessoas de diversas idades. Eles não têm um público específico. Trabalham com crianças, com adultos, também. com pessoas mais velhas,
né? Então, assim, é como é nas igrejas, né? Os fiéis são de várias idades e sexos diferentes também. O trabalho com surdos é dessa forma. Sim, sim. E tem alguma incidência sobre o âmbito educacional, no campo escolar? Tem também um acompanhamento nesse campo? Eu creio que o fato da Libras, né, muitas vezes o contato que o surdo tem vai ser nas igrejas, vai aprender a Libras. Eu creio que isso contribui muito na questão educacional, né? Porque as escolas, elas ficam com muita responsabilidade em relação a pessoas com deficiência, porque o foco fica nas escolas. E é interessante essa pesquisa no sentido de demonstrar que as outras instituições sociais também têm que apoiar o surdo e o deficiente em todos os ambientes que ele quiser frequentar, né? Então, tem que haver acessibilidade, tem que haver recursos, né, mobiliário, tudo que for necessário para essa pessoa com deficiência poder se sentir inserida, né? Então, Sim. a parte educacional, quando a Libras é valorizada, né, ali ele é ensinado na questão da cultura surda, a se valorizar, né, a questão da cidadania é fortalecida, né, na medida que ele vai convivendo com outras pessoas, ele vai aprendendo sobre os direitos dos surdos, ele vê que ele não precisa se comportar e nem buscar ser como ouvinte, ele pode se valorizar como surdo, com as suas especificidades, e esse trabalho da autoestima do surdo também é muito importante. Sim. É recuperar a cidadania plena, Isso. né? Não se sentir excluído em nenhum sentido. Com certeza. Sim, esse trabalho de inclusão pelo acesso que você falou agora, na sua pesquisa você também ficou atenta a isso, né? As igrejas têm, elas estão atentas a essa questão da acessibilidade? Com certeza. As igrejas pesquisadas, sim, né? Eu não posso falar por todas as igrejas, Sim, mas as igrejas pesquisadas, sim, em todos os sentidos e não só para o surdo, mas também elas têm recebido pessoas surdo-cegas também, que é uma deficiência específica, também que combina a surdez com a cegueira, mas é uma deficiência única, considerada única. Então, eles também têm recebido esse público, né, principalmente lá na pastoral. Então, assim, é bem interessante como que eles têm se preparado, né? A Batista da Lagoinha tem também o Ministério com Cegos, que funciona na mesma sede onde que é o Ministério com Surdos. Então, eles estão atentos às questões voltadas para outros tipos de deficiência também. Sim. Em algum momento você ouviu dos dois grupos pesquisados, assim, olha, as pessoas estão procurando por nós, outras igrejas têm interesse em saber como nós estamos fazendo aqui. Você sentiu esse movimento, assim, uma demanda também de outras igrejas em relação a esses dois lugares que você pesquisou? Sim, porque eles dão treinamentos, né? A formação de intérpretes, então eles atendem pessoas do país todo em relação aos seus treinamentos que são oferecidos e palestras e todo tipo, os materiais, né? No caso, que são produzidos também, que estão atingindo outros ministérios menores. No caso da pastoral, né? Ela sediou aí o último evento, o último congresso, então eles Houve têm um congresso aqui? o ENAPAS, né, que teve o último, então eles têm sido uma referência a nível nacional também. Sim. Quais são as grandes linhas de pesquisa, de investigação sobre esse tema no surdo? Você trouxe aqui um deles, né? Uhum. A questão da identidade surda, que eu já falei, a questão da cultura surda, né? Como que essa comunidade ela tem modos específicos, formas de se conduzir à vida, né? De se levar, que é específico de quem é surdo, e também questões ligadas a Libras, a educação dos surdos. Qual seria a melhor, o modelo mais adequado de educação para surdos? Qual seria a escola adequada para um surdo hoje? Essa tem sido uma grande questão de debate hoje em dia. Sim. É a questão educacional do surdo. Sim. Você tem falado bastante da Libras, né? Uhum. Libras é um sistema fechado, ele é um sistema aberto? Para quem não conhece, como é que você apresenta essa língua que é tão importante para a inclusão de pessoas com deficiência, pessoas surdas? A Libras é uma língua, né, hoje reconhecida, não é uma linguagem, não é correto falar linguagem, e é uma língua que tem tudo que é verbalizado no português, você consegue traduzir para
para Libras, para os sinais. Então, é uma língua perfeita que permite ao surdo total comunicação e integração, inclusão mesmo na sociedade. Sim, eu tenho acompanhado, né, algumas traduções em Libras e às vezes me passa, por não conhecer a língua, infelizmente ainda não conheço, como que todo gestual, né, comunica uma série de palavras, contextos, até emoções, né, eu pude observar. Essa a realidade da língua, ela consegue captar palavras, emoções, contextos. Sim, ela consegue captar tudo que você quiser transmitir no português é traduzido. E também, eu acompanhei algumas oficinas na pesquisa de campo, né? Eles também trabalham muito a questão da expressão facial, sim, porque isso. o surdo ele é muito visual, né? Sim. Então, a questão da expressão facial é muito trabalhada nos treinamentos de tradutor, de intérprete, de Libras, para ele estar realmente verbalizando não só com as mãos, né? Sinalizando, desculpa, não só com as mãos, mas também com o rosto, aquilo que ele quer transmitir para o surdo. Né? Então, ser bem expressivo, é questão de expressão corporal também. Então, são treinamentos bem ricos, bem variados, assim, é bem interessante de acompanhar. Sim. Marissandra, o futuro, como é que você vê o futuro desse trabalho de inclusão dos surdos no campo religioso, também no campo social? Eu creio, assim, que isso, a tendência é estar expandindo, né? Está se expandindo para as outras igrejas. Eu creio que essas iniciativas, elas são ótimas e elas precisam realmente ser imitadas, né? A palavra seria essa. E eu vejo, assim, um campo até mesmo para as outras deficiências, né? Está se baseando nesse tipo de trabalho para estar desenvolvendo a inclusão, porque a inclusão social é isso, é o deficiente poder frequentar qualquer lugar que ele quiser e ele chegar ali, ele ser inserido, ele não só estar ali presente, mas ele ter todo o suporte, todos os recursos para que ele possa estar ali junto com os ouvintes ou com as pessoas, outras pessoas que não têm deficiência, porque é um direito dele já garantido em lei e precisa ser respeitado, precisa ser colocado em prática. Sim, as pessoas que nos assistem, quiserem conhecer mais, poderão acessar o seu trabalho com as informações que você tem ali e também visitar esses dois lugares, né, que você pesquisou, o Ministério Efatá, da Igreja Batista da Lagoinha, e a Pastoral dos Surdos da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Igreja Católica. Isso mesmo. Marissandra, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Né? Obrigado por você ter vindo aqui no Religar e falar sobre a sua pesquisa. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Que bom. Nós vamos encerrando aqui o Religare, que é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, através da página pucminas.br/ppgcr. Com agradecimento muito especial também a toda a nossa equipe. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.